Olá, amigos e irmãos desta casa espírita tão querida de nossos corações, a quem agradecemos o convite amoroso desta reflexão que vamos fazer hoje à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Queremos aqui também enviar aquele abraço fraterno aos trabalhadores da querida Casa Espírita Portal de Luz de Rondinha, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Hoje a gente identifica assim porque estamos todos diante de um momento em que nós vamos aí pelo mundo afora, porque estamos conectados no planeta Terra. Mas nesta noite tão fria do dia de hoje, lá fora, mas que os corações estejam aquecidos com o amor de Jesus, com a confiança inabalável em Deus nosso Pai. E neste momento, então, nós elevamos o pensamento a Jesus, agradecendo esse momento de reflexão, de carinho entre todos nós que estamos aqui reunidos. Que a luz do Cristo de Deus encontre em cada pensamento que se une nesse instante os fluidos salutares para alimentar as nossas almas, revigorar os nossos sentidos e sentimentos, a fim de que possamos ser ainda hoje melhor do que hoje e amanhã muito melhor do que hoje. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, encontre em nós sempre o bom ânimo, a boa vontade e as ferramentas necessárias para que cada um de nós, de alguma forma, possamos ser agentes de Deus na Terra, levando mais amor, mais fraternidade, mais verdadeira caridade, onde quer que estejamos, no nosso lar, no nosso convívio, no nosso trabalho, na nossa intimidade. Que a paz de Jesus esteja conosco, agora e sempre, que assim seja. Amigos queridos, eu me chamo Neuza Schaefer, sou trabalhadora aqui da Sociedade Espírita Allan Kardec de Capão da Canoa. Também somos trabalhadores do Conselho Federativo da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, de onde trazemos o abraço fraterno a todos que aqui estamos. E que, portanto, hoje vamos abordar uma reflexão que está muito apropriada para os nossos dias, uma vez que temos percebido tantas intolerâncias, tantas retrucações, né, em relação a diálogos, sejam eles presencialmente, com violências tão terríveis que se vê nos noticiários e às vezes nas presenças, no que nós presenciamos no convívio social, numa impaciência, numa fila de banco, numa fila de compromissos, numa espera um pouco mais alongada. Então, em nome deste momento em que muitos estão tão ansiosos, e por conta desta ansiedade carregam em seu coração sentimentos de animosidade, para não dizermos que vai chegando até ao limite a ponto de se transformar em ódio, nós estamos falando hoje então de um dos temas que Allan Kardec teve o cuidado de trazer para nós na codificação espírita, lá no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, e este é um trecho que está lá no item 10, chamado O Ódio. Neste trecho, Kardec vai trazer para nós assim, que através das instruções dos espíritos, e quem nos fala sobre o ódio é o espírito Fenelon, que lá no século XIX, esta mensagem é utilizada por Allan Kardec para dar essa robustez ao capítulo Amai os vossos inimigos e nos traçar a caminhada daquilo que nós devemos construir para chegar ao amor aos inimigos e aquilo que em nós tem que ser trabalhado, educado, destruído, para que esse amor efetivamente aconteça
né? E o ódio, sem sombra de dúvidas, é o grande entrave, porque tem a ver ainda com as nossas imperfeições, com os nossos sentimentos que ainda precisam ser desenvolvidos a ponto de fazer nascer em nós aquele sentimento que é o do amor genuíno, puro, tal qual Jesus nos deu o testemunho na sua vinda na terra, encarnado, e que a todo instante mostrou para nós qual é o verdadeiro amor que não é conivente com a coisa errada, o verdadeiro amor que perdoa, que tolera, mas que tolera na tolerância de entender o tempo do outro, de entender o tropeço do outro, a fraqueza do outro, a fragilidade do outro ainda, a falta ainda de conhecimento do outro e a imaturidade do outro. E não aquela intolerância ou aquela tolerância de absolutamente ver as coisas acontecer e não chegar a nada, né? A nenhum tipo de valor ou crescimento espiritual para nós outros. Muito bem. Então, neste capítulo, o espírito de Fenelon vai dizer assim para nós: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai, sobretudo, a peito amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem. Se os odiasseis como vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. Amá-los, então, é a hóstia imácula que ofereceis a Deus na ara dos vossos corações, hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio. Se bem a lei de amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não nos couraça o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa para nós. E Fenelon encerra dizendo assim: não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura, mas que o ódio nos distancia de Deus. Então vamos nos utilizar um pouquinho deste tema aqui para conversarmos sobre esse momento. E como disse muito bem aqui Fenelon, nós vamos retomar um pouquinho também lá o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz sobre os bem-aventurados misericordiosos, portanto, bem-aventurados aqueles que somos, que temos misericórdia, que o nosso coração tem sentimentos nobres pela miséria do coração do outro, né? O que diz, qual é o sacrifício mais agradável a Deus? O sacrifício mais agradável a Deus não é subir milhas e milhas, degraus e degraus, não é nos chicotearmos, não é nos castigarmos, não é nos penalizarmos pelas nossas misérias, mas é transformá-las. O maior sacrifício nosso diz assim, ó: ide reconciliai-vos com os vossos irmãos antes de poder de pordes a vossa oferenda no altar. Lembram desta fala? Antiga já, e a gente escuta sempre, né? Então, antes de nós pedirmos tudo que nós pedimos para o nosso Pai, antes de nós querermos ser atendidos naquilo que nós necessitamos para vencer os nossos desafios, as nossas misérias, as nossas ainda tamanhas, enormes fragilidades diante das emoções inúmeras a que nós somos desafiados diariamente nas relações com a família, com a sociedade, lá no nosso trabalho, aqui intimamente conosco. Cada vez que vamos tirando uma casca desta grande história que é a nossa história e que somos chamados sempre
a renovar, a fortalecer e a promover em nós aquele espírito de luz que Deus determinou a mim e a você que um dia seremos. Neste processo evolutivo que cada um de nós está, nós estamos construindo esse espírito de luz. E este espírito de luz que eu e você seremos, com certeza não tem sentimentos doentios como este, o ódio. Quem chamou o ódio de amor doente foi Chico Xavier. Mas Angel Aguarô, um grande espírita também do Rio Grande do Sul, do passado aí na nossa federativa, que tratou muito dos formatos dos estudos que nós temos hoje na doutrina espírita, ele também diz que o nosso sentimento ainda de ódio é o amor que ficou doente. E esse amor fica doente por quê? Porque não atende aos nossos desejos, na grande maioria das vezes. Nós queremos cobrar do outro os nossos desejos, os nossos interesses. E quando isso não acontece, surge a mágoa, surge o desentendimento, surge o descontentamento. E não bastasse isso, nós elevamos a um outro patamar, que é o de divulgar a coisa errada, de fazermos com que isso se torne uma inimizade ainda coletiva, que é para dar força, para dar sustentação ao nosso sentimento, para que a gente tenha razão de não gostar, razão de não aprovar. E buscando esse sentimento, nós vamos criando esses fluidos, vamos fortalecendo esses fluidos negativos, sombrios, de antipatia, de indisposição dentro de nós mesmos. E por isso ele é tão pesado, porque o ódio é corrosivo. Nós queremos sentir ódio para ferir o outro que nos feriu. E, no entanto, este é um veneno íntimo. Somos nós que somos envenenados com o nosso ódio. Assim como o inverso também é verdadeiro. Aquele que nos odeia é a ele mesmo que faz mal o seu ódio. Assim como é a nós mesmos que nos faz mal o nosso sentimento de ódio, o nosso sentimento de mágoa, o nosso sentimento. E hoje, com a psicologia moderna, nós ficamos conhecendo que sim, as doenças, os sentimentos doentios dentro de nós são causadores de muitas das nossas doenças, que são as doenças que se chama de psicossomáticas, porque soma em nós, né? Vai criando em nós essas indisposições todas, e por isso mesmo que Jesus, nos conhecendo o coração humano, conhecendo a cada um de nós, nos faz enxergar, para aqueles que tiverem olhos de ver, o quanto é importante que nós façamos as pazes a caminho, que nós não carreguemos nem no presente, nem para o futuro, as inimizades, que a gente possa ir se apaziguando. E esta pacificação vir sempre do verdadeiro sacrifício, que é este, que é um chamamento para mim e para você, de que aquele sentimento que nós nutrimos por uma traição que nos foi feita, por alguma situação que nos levou à inimizade, a uma discussão violenta, a uma situação que nos deixou destemperados, e a gente costuma ter muito isso em família, às vezes para mais tempo, às vezes para menos tempo. Isso acontece por conta de um ciúme aqui, por conta de uma opinião ali, por conta de palavras não pensadas, ditas em momentos inapropriados, e isso fez com que sentimentos de vaidade, de orgulho, aflorassem em nós, porque todos nós temos o nosso calcanhar de Aquiles, né? Ou a gente pode usar um termo moderno, ponto gatilho, né? E este ponto gatilho faz com que quem mexe em nós com isso, acende em nós aquele egoísmo que ainda está ali,
pode estar mais adormecido, pode ser interesseiro, agir mais em relação àqueles que nos têm mais intimidade, que nos conhecem sem o verniz social. Pode ser utilizado àqueles que nós já não nutríamos muita simpatia, então, por conta disso, a gente não se custa muito a alimentar essa inimizade, e aí, baseado nisso, nós vamos então fazendo exatamente isso que nós todos aqui sabemos. A gente vai envenenando o nosso coração com esses sentimentos. E esses sentimentos, é óbvio, estão sentidos no nosso coração, a gente diz. Esse órgão onde bate o sangue, se distribui pelo corpo, mas em verdade está no pensamento desse espírito imortal que eu sou e você é. E se não se dilui isso, se nós não educamos o nosso sentimento, aprendemos a ter empatia e olhar para o outro para entender por que será que ele não gosta de mim? O que foi que em mim despertou antipatia nesse irmão? Que olhar foi este que eu fiz a comunicação e não foi feita de forma adequada, não foi feita de forma sincera, generosa, franca, tranquila, fraterna, a ponto de que causou em nós esse destempero. Lá no livro A Gênese, preciso trazer isso porque na nossa leitura diária de hoje encontramos e achamos por bem trazer para nosso conteúdo de hoje, porque faz sentido, né? Neste capítulo, os fluidos, estava estudando e dando uma lida realmente, era mais sobre a influência dos espíritos sofredores em a nossa vida e, por consequência, obviamente, isso tem a ver com a simpatia, com a sintonia, com os fluidos que se encadeiam por estarem na mesma sintonia e, por sua vez, é o que acarreta os mal-estares, às vezes, o reforço, né? Porque, às vezes, eu e você já não estamos muito bem simpáticos nesse momento e nos unimos àqueles que também, em sintonia vibratória e fluídica, não sejam tão simpáticos. E isso fortalece, dá potência, potencializa esses nossos sentimentos negativos, destruidores, desagradáveis. E quando isso ainda é criado num ambiente de inimizades, de pessoas que já criaram entre si sentimentos de ódio, e aqui a gente pode usar um leque de sentimentos para delegarmos ao ódio as suas raízes, mas também tudo que vem junto. Vem ciúme, vem inveja, vem desejo de que a outra pessoa não vá à frente. Então, muitas vezes nós não queremos fazer a vingança com a nossa própria mão, mas nós mesmos delegamos para que Deus se vingue. E não sejamos hipócritas. Alguns de nós ainda dizemos assim: deixa que a vida futura vai fazer a coisa ser corrigida, né? Mas queira Deus, quando eu e tu tenhamos esse sentimento, fosse verdadeiramente o sentimento de amor e de oportunidade por um sentimento de misericórdia, para que eu ou o outro que tenhamos esses sentimentos negativos e ruins, fosse realmente para uma regeneração e uma libertação da coisa errada, do sentimento doente. E não porque nós queremos mesmo é que o outro acerte as contas dele, porque nos fez passar por alguma coisa ruim. Então, que não sejamos nós aqueles que falseamos o nosso sentimento a ponto de posicionar Deus como alguém que se vingue por nós. A lei de Deus não é de vingança. A lei de Deus é de ajuste, é de amor e de misericórdia.
Então, por isso que o convite do Evangelho, dizendo que um sacrifício mais agradável a Deus é aquele sacrifício que eu e tu fazemos em nos render diante do nosso orgulho, do nosso egoísmo, realmente construir humildade dentro de nós e termos a coragem de assumir a nossa parcela dentro do erro, dentro do sentimento equivocado e buscarmos na relação que nós nutrimos de malquerência, de ódio, de raiva, de mágoa, de tristeza, a nossa parcela de reajuste, de pedido de desculpas. E se a gente não consegue encarar ainda, que sejamos eu e você aquele que pede ajuda. E pedir ajuda para nós é prece. É convocar aqueles que são muito melhores do que nós, aqueles que já venceram as misérias que nós ainda estamos trabalhando para vencer, e nos colocarmos à disposição, com boa vontade mesmo, de promover essa transformação dentro de nós, a ponto de colocarmos a serviço o nosso testemunho de que a gente era, como nós agíamos e como estamos agindo agora, que temos a luz do Evangelho na nossa vida. Que o Senhor, nosso Deus, nunca nos deixe desistir deste momento, que é um momento tão salutar, é o momento em que nós temos que buscar. Porque se é bem verdade que nós podemos ter um sentimento de ódio nutrido em nós, em relação a qualquer destemperança que nós temos nas nossas relações afetivas que ficaram doentes, também é verdade que nesta vida e em inúmeras existências já que tivemos, sem sombra de dúvidas, deixamos para trás alguém com quem não tenhamos feito as pazes, não tenhamos pedido perdão, não tenhamos recebido ainda a desculpa, a fraterna e generosa caridade de tolerar, de perdoar, de rogar que também nos deem a oportunidade de nos refazer. E todos nós que estamos aqui, e todos nós que estamos nessa existência terrena, num planeta de provas e expiações, só estamos porque em algum lugar nós não amamos. E aquilo que a gente não amou é porque o sentimento que foi usado naquela relação foi algum sentimento que carregou algum tipo de ódio. E esse tipo de ódio, que pode ter sido uma traição, pode ter sido um roubo, pode ter sido um crime, pode ter sido um homicídio, pode ter sido um abandono, pode ter sido um aborto, pode ter sido uma discussão por heranças, pode ter sido dolorosas falas de violência de todos os matizes. Sem sombra de dúvidas, foi a falta e o distanciamento do amor. E como diz Fénelon, se a gente ama, se a gente perdoa, se nós somos fraternos, se nós somos benevolentes, nós nos aproximamos de Deus. Se nós odiamos, se nós temos ciúme, se nós temos raiva, se nós queremos vingança, se nós duelamos, se nós competimos, se nós só queremos o nosso interesse no orgulho, na vaidade, nós nos afastamos de Deus. E o nosso distanciamento de Deus é um perigo a todo instante para mim e para você. Porque como ainda não somos espírito de luz, temos das mais sensíveis sensibilidades e vulnerabilidades que nos afetam, que afetam o nosso equilíbrio emocional, o nosso equilíbrio mental, o nosso equilíbrio espiritual. Por isso que um dos sentimentos mais fortes que nós temos que trabalhar em nós é esses, que a gente pode chamar de ódio, mas que tem um leque na sua volta que carregam esse peso,
Que cada um de nós possamos refletir nesta semana. Aonde a gente está precisando acerenar o coração. Às vezes, a gente tem uma raiva porque a coisa não aconteceu como queríamos. Às vezes, estamos chateados com Deus porque levou o nosso ente querido de volta para casa. Às vezes, não queremos acreditar ou não queremos aceitar o momento novo que nos chega para novos desafios, novas descobertas, novos desbravamentos dentro de nós, de conhecimentos, de sentimentos, para alavancar o nosso espírito, para amadurecer o nosso espírito. Não importa a idade que temos, enquanto aqui estamos, enquanto falamos, sentimos, ouvimos, somos atendidos ou atendemos, há sempre a oportunidade de pedir perdão. No olhar, na fala, no abraço, nas ações, no chá quentinho, na comida feitinha, na cama arrumada, na roupa limpinha, no abraço amigo, respeitando. Às vezes nós não temos tolerância para aceitar as regras disciplinares nem de um grupo de WhatsApp. Às vezes temos os nossos grupos de estudos e a gente pede um pouquinho mais de tolerância, de valorização dos temas que ali estamos. Às vezes os grupos familiares têm discussões de ordem de opiniões a ponto de familiares ficarem inimigos por opiniões de time de futebol, políticas, etc, etc, etc. Quando o que vale é o que nós somos nessa relação tão misericordiosa que é a nossa relação de família. Este seio de amor que Deus deu para mim e para você como grande oficina de trabalho para a nossa alma. Que então, nesta noite, neste momento em que somos chamados a refletir sobre este tema tão pesado, como eu ouvi alguém dizer ali, realmente, né? Porque pesa em nós não gostar de alguém. Não é uma coisa boa. Nenhum de nós se sente bem com isso. O bom é gostar e ser gostado. O bom é ser aceito e aceitar. O bom é ser respeitado e respeitar. Às vezes é bom falar, mas também é bom calar. E é esta relação de humanidade que nós somos, mas que ainda somos imperfeitos, que ainda temos opiniões, sim, cada um com a sua personalidade, o seu jeito de ser, as suas conquistas, ou ainda o que há a conquistar, o que se conhece, mas também o que se desconhece. Então, meus irmãos, com muita gratidão no coração, nós queremos rogar a Jesus que nos ensine cada vez mais a fazer o que seja necessário para nós, cada um de nós, erguermos a bandeira da paz em nossos corações, para conosco mesmo, nos perdoando daquilo que nós nos equivocamos e precisamos recomeçar. Em relação aos nossos sentimentos, em relação ao sentimento para com os outros, em relação ao que os outros sentem para nós. Segundo Divaldo Pereira Franco e a nossa querida mentora Joana de Ângeles, através de Divaldo, o mal que nos faz mal é o mal que nós fizemos ao outro. O mal que o outro faz para nós é a ele que faz mal. Então, que cada um de nós aqui pensemos bem sobre isso e possamos sempre refletir diariamente, cotidianamente, como diz Santo Agostinho. Todos os dias a gente poder refletir. Onde eu fiz mal hoje? Onde o que eu fiz Jesus não faria? Onde todas as pessoas que já me deram testemunho do bem, da fé inabalável, da atitude generosa para com a vida e para com o próximo.
O que eu fiz hoje é digno de um ser humano bom? Ou eu me atrapalhei? Ou eu preciso rever? Ou eu necessito necessariamente de buscar, sim, retomar a minha fala, promover o pedido de desculpas, lançar, se eu não posso diretamente, mas lançar em preces que Jesus me ampare e que aquele a quem eu feri me perdoe e que num momento oportuno possamos nos encontrar novamente, sem mais a animosidade que ocorreu naquele momento, acerenando e não desejando o mal para o outro. Esta é a vontade de Deus nosso Pai para conosco, que a gente não revide o mal por nós e pelos nossos irmãos. Meus irmãos queridos, vai o nosso abraço fraterno à querida Maria, a todos os trabalhadores da nossa sociedade, da nosso Centro Espírita Portal da Luz, agradecida de coração pelo convite amoroso. Que cada um possa estar com saúde, possa estar fazendo tudo quanto é o seu dever, que cada um possa estar com sua família e que cada um de nós nunca nos esqueçamos que trabalhamos também com Jesus, fazendo a nossa parte, onde Deus nos plantou. Muita paz nos corações e até um breve encontro. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja.